Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição extra. Hoje a gente vai discutir sobre o orçamento do ano que vem. A Assembleia Legislativa acaba de aprovar a LDO 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também vamos falar sobre impeachment. Teve um novo pedido de impeachment, o sétimo, que foi protocolado durante a semana aqui na LESC. Nossos convidados são os meus colegas jornalistas Patrícia Gomes, da ACAERT, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, e Emanuel Soares, do Conexão Comunidade. Obrigado pela presença, Patrícia e Emanuel. Obrigada, Gadotti. Obrigado, pessoal, pelo convite em participar de mais uma edição desse programa tão bacana. Obrigado, Gadotti. Patrícia, é uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Eu tenho uma admiração muito grande por esses dois colegas profissionais aí da imprensa. É recíproco. Olha só, eu quero começar falando sobre LDO, orçamento, e para o telespectador entender, acho que a gente pode começar conversando sobre a diferença entre LDO e a proposta orçamentária propriamente dita, que é aprovada mais tarde. Patrícia. Então, a LDO, né, Gadotti, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, vai só pautar o que vai aparecer depois no orçamento, que o governo deve entregar aí, o prazo sempre é até 30 de setembro, então o orçamento tem que ser entregue na Assembleia Legislativa. Aí o orçamento, sim, eu vejo que é mais palpável, porque a gente consegue ver números no orçamento, né? Na Lei de Diretrizes Orçamentárias é muito mesmo texto e as diretrizes mesmo, do que o governo vai aplicar no próximo ano, né? São as linhas gerais, né, de que o governo pretende fazer ano que vem. Emanuel, o que você destaca nessa discussão da LDO? Bom, a Assembleia fez um trabalho excepcional aí, conseguiu aprovar antes do recesso ou do período previsto para esse recesso, que normalmente acontece no meio do ano. E eu estava, esses dias, inclusive, veio aqui onde eu moro, porque tem alguns problemas aqui e o secretário de Infraestrutura do Estado esteve aqui, até me surpreendi com algo que ele falou, que devido à boa administração e às economias feitas pelo governo Moisés, eles vão conseguir executar uma obra com recursos próprios do governo do Estado. E é difícil a gente entender isso na prática, mas quando a gente consegue ver a coisa sendo executada, acho que talvez fica mais fácil de perceber muitas vezes como é importante uma boa administração, como é importante também fazer economia por parte do governo do Estado e projetar a utilização de muitos recursos, como é o caso desses, que vão ser utilizados aqui, inclusive, para a construção de uma rotatória. E, além disso, outros pontos, né, de execução também de obras em vários pontos do Estado. Mas a Assembleia fez um trabalho excepcional na aprovação dessa LDO, que vai, com certeza, dar rumos aí, né, à administração do governo Moisés no ano que vem. Agora, um dos assuntos que normalmente pega mais, rende mais discussão, é a questão dos repasses para os outros poderes. E isso aconteceu também agora no debate sobre a LDO. O Executivo apresentou uma emenda modificando aí essa questão, ou tentando modificar essa questão para o ano que vem, né, Patrícia? Exato, tirou percentuais, né, do Poder Judiciário e da UDESC, sem, né, Gadotti, mais uma vez, discutir essa mudança nos percentuais do 10º com esses poderes, com essas pessoas envolvidas, que iriam perder um percentual, né? Então, mais uma vez, sem discutir o percentual, apresentou na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Assembleia Legislativa, claro que imediatamente tirou esse dispositivo ali do texto que veio do governo do Estado. Agora, a emenda afetava Ministério Público e Tribunal de Justiça, correto? Isso, não era o DESC. Tirava, se eu bem estou lembrada, Gadotti, era exatamente o mesmo percentual, tirava 0,5, ali que era o mesmo percentual que há anos atrás a Assembleia Legislativa tirou do seu percentual para repassar para esses dois órgãos, né, para o Judiciário e para o Ministério Público. Agora, por enquanto, então, pela LDO aprovada, continua tudo como está para o ano que vem em relação ao 10º, não é, Emanuel?
Exatamente. Exatamente, mas a gente tem que ressaltar que no ano passado o Tribunal de Justiça de Santa Catarina fez um trabalho importante também de enxugar a utilização de recursos, e eles devolveram para o Estado parte dos recursos que normalmente o Estado repassa, né, através do duodécimo para a utilização na Justiça de Santa Catarina. A gente costumeiramente vê isso, inclusive aqui em Florianópolis, né, também a Câmara de Vereadores em determinado momento devolveu para a Prefeitura de Florianópolis a utilização, parte dos recursos que deveriam ser utilizados pela Câmara. É um trabalho importante esse, tanto do Tribunal de Justiça como dos legislativos, de enxugar esses recursos, porque a gente vive um momento, Gadotti, Patrícia, que é um momento em que a gente vive uma situação diferenciada, ainda mais, né, agora com essa questão da pandemia. Eu acredito que esse ano, pela situação que nós vivemos, de pandemia, a gente vai ter talvez uma devolução de recursos muito maior, né? Porque com essa questão de afastamentos, de home offices, trabalhos afastados, né, do local físico, a gente não tem mais ou menos o mesmo gasto que a gente teria com um trabalho executado dentro do Tribunal de Justiça ou com um trabalho executado dentro das câmaras, como na Assembleia, como dentro da Câmara de Vereadores, por exemplo, aqui da capital. Então, eu acredito que esse ano a gente vai ter uma boa devolução de recursos por parte desses órgãos, e que, com certeza, vão ser muito úteis para a melhoria da saúde, que é algo que a gente vem debatendo aí constantemente, né, por conta da pandemia, melhoria da saúde, melhoria da infraestrutura, mas especialmente acho que acredito na melhoria da saúde, né, que é o foco principal das atenções agora. Manuel, a Patrícia comentou antes sobre a questão da falta de interlocução aí, de conversa entre executivo e legislativo, antes de apresentar as propostas de redução dos repasses. Agora eu queria saber de vocês se vocês acham que tem gordura nos outros poderes para diminuir ao longo dos anos. Olha, Gadotti, é difícil a gente tá de fora lá e avaliar, né? Mas pelo que eu vou te responder, pelo que os próprios poderes nos informam, tá? Porque eu acho que eu, como jornalista, eu não tenho uma condição técnica de pegar números e dizer, tem gordura, seria achismo. Então, eu vou dizer o que eles falam, né? Ministério Público, até o Emanuel comentou que vai ter sobra esse ano. Talvez não tenha espaço para sobra esse ano, porque a arrecadação caiu agora. Então, se caiu a arrecadação para todo mundo, eles também estão tendo um repasse menor para fazer frente aos projetos que eles tinham para esse ano. Claro que tudo quanto é projeto está meio que parado, né? Porque não tem como, durante a pandemia, ficar executando as coisas. Mas, praticamente, eles estão recebendo para bancar a folha de pagamento desses órgãos, né? Ministério Público, Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça sempre informa que 90% do repasse do duodécimo deles é para pagar a folha. Acho que é 99%, e sempre o que eles devolvem, na verdade, não é nem o repasse do duodécimo, é um recurso que eles têm num fundo, me parece um fundo de reaparelhamento da justiça, não chega nem a ser repasse do duodécimo mesmo, né? E eles, com relação se tem gordura, me parece que não, né? Até por esse exemplo do Tribunal de Justiça que eu acabei de dar, que eles, 99% do repasse do duodécimo deles é praticamente folha no Tribunal de Justiça. Ministério Público tem um comprometimento de 60% da folha com o duodécimo, compromete o duodécimo, né? 60%, mas tem muitas comarcas, né, pelo estado, e sempre precisa ampliar. A gente viu aí nos últimos anos que eles contrataram fizeram concurso, né, saiu vários promotores novos, então tudo isso gera custo, gera mais pessoas nas promotorias pelas comarcas do estado, e esse também é um serviço que a população precisa. Então, se falta aporte de recurso também para eles, a população acaba ficando sem justiça, sem defesa. Se diminui o percentual da UDESC, que para mim teria que ser maior ainda, porque a UDESC mantém 40 cursos de graduação de graça, e eles têm o menor percentual de todos os poderes e órgãos. Então, acho que deveria, talvez o Tribunal de Contas, né, tenha um percentual menor que a UDESC. Só que olha o que é a UDESC, né, olha o serviço que ela faz para a sociedade. Então, acho que eles deveriam ter o percentual aumentado.
Acho que os outros devem se adaptar com o percentual que tem, que já está muito bom, é poupudo, né? Mas a UDESC, eu defendo sempre que a UDESC deveria ter um repasse de recurso maior. Não, e eu também, eu concordo contigo, Patrícia. Eu acho que a UDESC deveria ter um percentual maior, porque diante de todo esse cenário que a gente vive, eu estava lendo aí esses dias que a UDESC está fazendo uma pesquisa muito interessante com alunos lá através dos alunos da ESAG, que eles estão levantando dados de como melhorar o sistema de saúde única do Brasil, SUS, né? E através desse levantamento eles vão propor uma solução para melhorar a espera por consultas e tal. Então eu acredito que a UDESC realmente ela tenha que ter um percentual maior. Mas na questão do achismo, eu acredito que sim, a gente vai ter alguma espécie sim de devolução por conta de todo esse cenário que eu coloquei antes. Agora, a discussão sobre a LDO também, para ser consistente, a gente tem que avaliar a questão da economia, da retomada econômica, porque não adianta nada o Estado estabelecer diretrizes de investimentos se não tiver receita ano que vem, né? Me parece que os empresários começam a ficar um pouco mais otimistas a partir de agora. Acabaram de ser divulgados os dados do comércio, um aumento de 22% em junho em relação ao mês anterior. A indústria também, a atividade industrial se destacou em Santa Catarina em relação a outros estados. Quer dizer, então eu queria uma avaliação de vocês nessa perspectiva, né? A LDO e o orçamento do ano que vem dependem basicamente disso, dessa movimentação, da vida real, né? Agora deve ser um cálculo difícil de fazer, né, Gadotti? Porque tudo trabalhar sobre expectativa, sobre estimativa, né? Sim. Tanto que o orçamento é sempre uma estimativa da arrecadação para o ano seguinte. Aí se tu colocas um monte de coisa ali, depois aquela estimativa não se confirma, o orçamento passa a ser uma peça de ficção, tu não consegue cumprir o orçamento, né? Então, talvez eles estejam até tendo bastante dificuldade lá na Secretaria da Fazenda, na Secretaria de Planejamento, que geralmente fazem o orçamento, em dosar isso, né? Porque até que ponto a gente vai conseguir se recuperar mesmo, né? Nesse pós-pandemia depois? Como vai ser, né? Qual a velocidade tudo disso? Muito novo, né? Emanuel. Eu vejo que a situação para o ano que vem, em termos de orçamento, ainda vai ser bastante difícil para o Estado, para a questão da arrecadação, né, ainda vai ser bastante complicado, justamente em virtude dessas coisas que nós estamos vivendo agora e que ainda vão estar acontecendo no ano que vem. Tem gente que acha que ainda vai ser rápida essa recuperação e não vai ser, não. Vai ser alguma coisa muito difícil ainda de se recuperar. Mas a gente tem que levar em consideração também que a economia do estado de Santa Catarina ela é muito pujante. A gente tem um estado que é absolutamente trabalhador, um estado que ele é destaque nacionalmente sempre positivamente. O estado de Santa Catarina, a gente nunca viu o estado de Santa Catarina figurar negativamente em termos de não consegue pagar salários, olha, o comércio está quebrado, nunca foi. Agora a gente pode até ver isso em outros estados, como Rio Grande do Sul, aqui do lado, São Paulo, Rio de Janeiro, mas o estado de Santa Catarina, por mais que a gente enfrente tudo isso, eu acredito que rapidamente nós vamos, apesar ainda das perspectivas ruins para o ano que vem, a gente vai conseguir se recuperar rápido. A gente já está, né, nos índices de emprego, de retomada econômica, nesses índices Santa Catarina já está dando sinais melhores que outros estados, né? É a tal da resiliência que o estado de Santa Catarina tem, né? E da nossa diversidade econômica, né? A gente tem muito tipo de empresas, então essa diversidade nos auxilia, né? Sem contar que o nosso setor de carnes, a exportação, está muito em alta e isso também ajuda as contas, né? A nossa capacidade de reinvenção desde o início da pandemia. Agora, ainda está forte a discussão, principalmente levando em conta o nível alto ainda de contágio, essa discussão sobre economia e saúde, né? Até que ponto flexibilizar, permitindo a volta da economia e quando decidir por restringir para evitar o aumento de contágio, né? 5 meses depois do início da pandemia, infelizmente essa discussão ainda está forte. Eu queria uma avaliação de vocês a esse respeito, até
porque essa semana agora o governo resolveu aumentar o número de regiões para o estado gravíssimo. Quem começa? Pode ser eu, porque eu comentei aqui outras vezes que eu participei, todas as vezes eu defendi, né, a volta do transporte e tal, e tinha um outro debatedor, uma época aqui que eu participei do programa, que ele disse, não, se liberar o transporte público, a gente vai ter que ter frigoríficos para acumular corpos. Acho que não é bem por aí, a gente tem que entender que a gente precisa também de uma retomada econômica, a gente não pode ficar... Isso não é um discurso bolsonarista, tá, gente? Isso é um discurso de preocupação que eu estou fazendo aqui. Porque a gente precisa ter um entendimento de que se as pessoas também não trabalharem, as pessoas morrem de fome. E R$600 pode ajudar, mas não resolve a vida das pessoas, que é a questão do auxílio emergencial. Então, como Santa Catarina já vem indo positivamente, né, vem se destacando na questão do emprego, como colocou aí a Patrícia, eu acredito que o nosso estado, ele sim, é um estado que tem uma capacidade muito forte de se reinventar. A gente sim, eu sou uma pessoa, e maciçamente muita gente tem essa mesma visão que eu tenho, que não é uma visão política essa, tá, gente? Por favor, não entendam nesse sentido, não é ideológico, não é político, não. Eu tenho uma preocupação. E como eu tive agora, há poucos dias atrás, uma preocupação com a nova restrição, no dia 17, que foi anunciada pelo Estado, 17 do mês passado, de suspender o transporte de novo. E aí as empresas de ônibus, por mais que os empresários sejam ricos, milionários, não tem empresa que resista você não funcionar e não ter entrada de recursos, não ter um fluxo de caixa e não ter condições também de cumprir as suas obrigações financeiras. A empresa quebra. E aí eu estava muito preocupado, porque são 4.000 famílias, por exemplo, aqui em Florianópolis, que dependem do sistema de transporte. E essas famílias, vai acontecer o que com elas? Elas vão ficar no olho da rua, não vão ter dinheiro para comprar comida? Então a gente tem que olhar esse lado também, né? Que é um lado também, porque... por incrível que pareça, eu ouvi uma frase excepcional uma vez, que fome também mata. Né? Inclusive, teve uma época que o Jornal Nacional, na época da fome no Brasil, fez muitas matérias tratando da fome, premiadas e tal, né? Marcelo Canelas fez essas matérias, e retratou uma realidade: fome mata, e as pessoas que não recebem, não têm trabalho, não conseguem ganhar dinheiro com o seu trabalho, morrem de fome. Então, é uma situação bem crítica essa que a gente vive em termos de pandemia, e que a gente precisa de um diálogo, que é justamente o que a gente não tem visto aqui em Santa Catarina por parte do governador Moisés, diálogo, falar, né, com as pessoas que são afetadas. A pandemia aumentou ainda mais esse fosso aí, né? Esse abismo social no país, né, Patrícia? E é uma questão muito delicada de se resolver, porque ou as pessoas morrem de fome ou as pessoas morrem de coronavírus. Então, realmente, olha, eu não queria estar na pele de gestores públicos durante um evento como esse. Não é fácil tomar essas decisões. Eu vejo o governo pressionado pela opinião pública, porque está morrendo 71 pessoas num dia, morreu 90, essa semana, né, a gente teve confirmado 96 mortes em 24 horas, 71, 58, e isso pressiona muito, vamos fechar tudo, vamos fazer uma quarentena nos moldes de março. Mas aí vejo o governo também pressionado pelo setor produtivo, né? E que tem feito isso de uma forma bem incisiva, assim. E é muito difícil mesmo decidir isso, né? E também, enquanto a gente fica protelando, fecha aqui, a gente acaba só jogando o pico do contágio mais para frente. Me parece que foi isso que aconteceu, né? A gente fez lá uma quarentena mais forte em março, e agora nós somos o estado brasileiro onde todos já estão ficando numa situação mais de estabilidade. Santa Catarina ainda está com o vírus bombando, mas porque a gente jogou o pico de contágio para frente, né? Então... são decisões difíceis de tomar. Eu acho que não dá para apontar dedo para ninguém, nem acusar, porque eu não queria estar na pele das pessoas que têm que tomar decisão nesse momento. Mas acho que o governo, por falta de diálogo, acaba passando desarticulação, aí fica com questão do... não tem leito de UTI, mas fecharam lá em março com a desculpa de que a gente ia preparar o Estado para atender as pessoas. Aí, na outra semana, a gente teve aí 12 das 16 regionais de saúde do Estado em situação gravíssima.
chegando com 90% de ocupação de leito de UTI, hospitais em várias regiões do estado já com 100% de lotação, e aí toda essa confusão que a gente vê entre prefeitos, entre hospitais, com o governo, acho que podia realmente trabalhar mais articulado, vem cá, vamos conversar, e aí às vezes também não é só uma questão de dinheiro, na questão da saúde, o governo fala, o secretário da Saúde, o secretário da Fazenda, falou numa última audiência pública aí na Assembleia Legislativa, que não falta dinheiro para financiar tratamento do coronavírus. E um representante da Associação dos Hospitais falou que não adianta mais abrir UTI, também não tem profissional para contratar para atender esse leito de UTI. Diz ele que estava faltando auxiliar de enfermagem, então imagina o intensivista. Então, às vezes, não é só, vou abrir o leito. Tudo bem, temos leito, mas não temos profissionais, temos equipamentos, não temos profissionais. Então, é muito problema para ser resolvido. E, querendo ou não, a gente, infelizmente, temos muitas mortes, né, mais de 1.500 mortes, mas a gente não viu os caminhões frigoríficos na Emanuel. A gente não viu, graças a Deus. Vamos continuar esse assunto no próximo bloco. A gente vai continuar falando sobre isolamento social, economia e vamos falar também sobre o novo pedido de impeachment. Até lá. Estamos de volta com a edição extra. Falamos no primeiro bloco sobre a aprovação da LDO 2021 e o combate à pandemia aqui no estado. Hoje, nossos convidados são os jornalistas Emanuel Soares, do Conexão Comunidade, e Patrícia Gomes, da CAERT. Emanuel, você estava falando no final do primeiro bloco sobre o combate à pandemia sob a perspectiva de preparação do sistema de saúde, né? Nós fechamos as atividades econômicas em março justamente com essa perspectiva e ainda, 5 meses depois, essa discussão, a gente está fazendo isso, ou tentando fazer isso ainda. E, por exemplo, aqui em Florianópolis, hoje, tem 7 leitos indisponíveis porque não tem infraestrutura. Pois a gente teve todo aquele período de lockdown que a gente vivenciou aqui em Santa Catarina para preparação e a gente não vivenciou, de fato, uma preparação. E, além disso, a gente teve, que aí a gente entraria numa outra seara, que até, de repente, eu não sei se vocês querem comentar, que é a questão do escândalo dos respiradores superfaturados do governo de Santa Catarina, e que depois demoraram para chegar, não iam chegar, alguns chegaram, enfim. E aí, outro dia, a situação que mais me deixou revoltado como cidadão foi o fato de que eu ouvi no meio de comunicação aí de que alguns leitos estavam fechados porque não tinham aquela telinha para monitorar a situação dos pacientes. Você imagina só, é revoltante, a gente teve todo o mês de março, abril, maio, nós estamos em agosto, e assim, o governo do estado não se preparou fundamentalmente no período de lockdown para preparar a rede de saúde pública a atender essa situação que a gente vivenciou. Era difícil não acreditar de que a gente viveria uma ocupação generalizada dos hospitais. A gente viu isso na China, a gente viu isso nos Estados Unidos, era constantemente em março notícia dessa situação na Itália. Enfim, isso também iria chegar aqui, era óbvio que ia acontecer. E aí, quando a gente vê que depois de todo esse tempo, inclusive eu conheço um empresário aqui, ele disse assim, pois ele é dono de um restaurante. O Estado teve todo esse tempo para se preparar e a gente teve que fechar de novo as portas porque o Estado não se preparou quando foi anunciada uma outra medida restritiva aqui em Florianópolis para restaurantes, porque o Estado não preparou a rede hospitalar. E aí a pessoa, quando reclama disso, ela reclama com razão, e como cidadão, como eleitor, como pagador de impostos, eu também fico revoltado com essas coisas. A gente deveria estar numa situação muito melhor hoje aqui em Santa Catarina de combate à pandemia, mas a gente não tem uma conversa, a gente vivenciou uma crise sem precedentes em termos de administração pública no início desse ano, pela má gestão do governador Moisés nesse processo de gestão da pandemia, respiradores comprados por um prêmio de Mega Sena que ninguém sabia quem mandou comprar. Então é uma coisa assim, impressionante. Sinceramente, eu como cidadão, e desculpe aqui esse desabafo, mas eu estou bem revoltado ainda com tudo isso que a gente está vivendo.
esse abre e fecha gera um problema econômico e uma insegurança também para as pessoas, né? Porque elas não têm certeza se os gestores públicos, minha avaliação, estão agindo, estão tomando as providências necessárias, elas não sabem se daqui a pouco se as atividades vão estar fechadas de novo, se elas vão ter um emprego logo adiante, não é, Patrícia? É muito complicado, né? E o que a gente percebe da reclamação, né, dos setores que fecharam tão imediatamente, né, Gadotti? No dia 18 de março, todo mundo teve que fechar e acabou, não deu nem um prazinho assim, olha, vamos nos organizar até sexta-feira para na próxima semana começar a semana com tudo fechado, assim, foi muito abruptamente, né? Então, quem tinha estoque em restaurantes, padarias, perdeu tudo, né? Então, teve isso, além de fechar, ainda perdeu o que tinha. Eu acho que lá no início, em 18 de março, não devia ter começado assim, como eles fizeram aquela coletiva terça-feira à noite, e na quarta já era tudo fechado. Podia ter dado um prazinho, porque a gente ainda estava numa situação confortável. A gente tinha 12, 13 casos em Santa Catarina. Não ia dar um boom se ficasse quarta, quinta e sexta, né, para os negócios se organizarem e começar a outra semana fechado. Eu acho que tudo bem, pode ter sido certo fechar lá? Pode ter sido, mas eu não concordo de ter fechado de um dia para o outro. Eu acho que não deu tempo dos empresários se prepararem, né, de quem tinha os estoques. E daí o que acontece? Todo mundo ficou fechado, e quando abriu respeitando as regras que o governo criou, todos os protocolos. Então, eles não admitem, eu estou funcionando dentro dos protocolos e querem fechar de novo? Né? E embora todo mundo esteja funcionando dentro dos protocolos, que eu quero crer que está todo mundo cumprindo, vou partir desse princípio, mesmo assim o nosso, né, índice de contágio está do jeito que está. E aí, faz o quê? Que a gente tem que lembrar, né, Emanuel, que o governo diz que foi um dos primeiros estados, talvez até o primeiro estado da federação a fechar as atividades em março, né? E considera, enfim, essa atitude positiva. Só que me parece que não houve a continuidade aí das ações, né? Não fez toda a lição de casa, me parece que o governador Moisés, ele se perdeu, ele e os comandados dele se perderam nesse meio do caminho, o que, inclusive, motivou muitas críticas ao governador Moisés por parte de outras lideranças de Santa Catarina, ex-governadores, enfim, né, que criticaram a forma de condução desse processo que a gente vivenciou. Agora, uma coisa que acontece nesses dias agora, e que vocês já falaram ali, né, que a gente teve uma mudança de categoria, né, de algumas regiões que passaram de risco grave para gravíssimo, enfim, né, a Grande Florianópolis é uma delas, e a gente tem que entender que o transporte coletivo ele foi suspenso lá no dia 20 do mês passado. Aí a gente teve uma melhoria e agora a situação que a gente tem é uma situação totalmente diferenciada, porque agora a gente voltou para o risco gravíssimo e esse risco ele está incidindo em cima de casos que se disseminaram quando o transporte público não estava funcionando. Então quer dizer que não é agora a liberação do transporte público em 4 dias, né, que conseguiu fazer com que as regiões voltassem para risco gravíssimo. Não, a gente tem que entender que esses casos são casos de pelo menos 10 dias, 15 dias atrás. E isso aconteceu por quê? Porque a gente não teve também um cuidado do governo do Estado. Né? Só para fazendo essa questão da defesa do transporte público também. Sim, porque o transporte coletivo acabou sendo apontado como vilão em determinado momento, quando houve o aumento do número de casos aqui na Grande Florianópolis, né? Agora, eu queria que vocês comentassem também a intervenção do Ministério Público nesse processo. O Ministério Público Estadual entrou com uma ação para exigir que o Estado tome as rédeas da situação e não se omita em regiões e municípios em que considera a situação mais grave, né? Não deixe só com os municípios a decisão sobre as medidas restritivas. O que vocês acharam disso? Assim? Vocês acham que isso é pertinente? Acham uma intromissão? Ou acham que tem que realmente ter essa ação do Ministério Público para colocar ordem na casa?
O Gadotti, o Ministério Público acho que está respondendo também a todo esse pavor que a sociedade começa a viver vendo tantos casos e tantas mortes, e o que eles efetivamente pediram, né, é que, sabe o site ali, o coronavírus.sc.gov.br, né, ele tem ali onde tem as situações gravíssimas, então embaixo tem as medidas, quando chega grave, tem que adotar X medida, gravíssimo, outras medidas. Só que aquelas medidas, eu mesmo já tinha olhado aquilo ali, e era assim, de grave para gravíssima, não tinha diferença nenhuma, nem no transporte público falava. Era muito superficiais as medidas. Então o Ministério Público pediu, façam especificamente medidas claras que devem ser tomadas quando está no nível grave, quando chega ao risco gravíssimo para o enfrentamento à pandemia. E isso não estava de forma clara ali. E daí, como não estava de forma clara, estava meio assim, daí tem que aumentar o distanciamento entre as pessoas, era assim, bem subjetivo mesmo. E por último, o governo tinha até tirado do site essas recomendações de que medidas adotar. Então, o Ministério Público pediu para eles voltarem com as recomendações e que fossem recomendações claras e bem objetivas, e que se os municípios, né, as regiões declaradas em nível gravíssimo não adotassem as medidas, ou que o Estado assumisse sim. E eu até entendo, acho ruim que as regiões não cheguem a um acordo juntas, mas até entendo, porque vamos ao exemplo da Amurel, né, na região ali de Laguna, Tubarão. Tinha Tubarão, com um único hospital da região para 18 municípios, com bastante casos, e cidades do lado sem casos. E aí a cidade do lado, dentro daquela regional, ia ter que fechar também junto com eles. Então, claro, fica a discussão, é complicado. Então, eu acho que para até tirar mesmo essa discussão dos prefeitos, eu acho que o Estado tem que assumir mesmo. Chegou no nível gravíssimo, vai ser assim, 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 deu, acabou. Está dentro daquela região, não é porque tu tem só 1, 2 ou 3 casos, né? Então, eu acho que o Ministério Público corretíssimo em exigir que o Estado assuma, sim, as decisões, mesmo que sejam regionalizadas. O objetivo é fazer com que as decisões sejam técnicas, garantir que as decisões sejam técnicas e que haja diálogo entre prefeitos, né, de cada região. Como é que você está avaliando isso, Emanuel? Por exemplo, aqui na Grande Florianópolis, os prefeitos das 4 maiores cidades têm tomado as decisões em conjunto justamente para evitar erros do início da pandemia, né? Florianópolis adotava costumeiramente medidas mais restritivas e os municípios da região não, o que não adiantava muita coisa. Se Florianópolis fecha shopping center, a pessoa pode ir no shopping center de São José e fazer as compras. Era o que estava acontecendo, né? Era o que estava acontecendo. Não, fecha restaurante em Florianópolis, o cara vai no restaurante de São José. Então, o que aconteceu? Até demorou, Gadotti, Patrícia, demorou, não sei se vocês concordam, demorou para os prefeitos se reunirem na mesma mesa, ou na mesma chamada de vídeo, no momento atual, né? E aí tomar as decisões. A gente tem que ter uma ação unificada, porque não adianta a gente liberar aqui e vocês estarem aí. E o mais interessado nessa história toda é Florianópolis, né? Porque, por exemplo, a partir do momento em que aumentam os casos em São José, aumentam casos em Iguaçu, aumentam casos em Palhoça, ou em outros municípios aqui da região, o que acontece? As pessoas correm para os hospitais que ficam em Florianópolis. Então a gente precisa sim de uma unificação. Demorou para os prefeitos se reunirem na mesma mesa e decidirem isso. Agora, é necessário que o Estado faça uma gestão em determinado momento? Sim, é necessário, né? O Estado tem que ter o controle da situação a partir do momento em que a coisa começa a se descontrolar. Como é que a gente vê que a coisa está descontrolada aqui em Santa Catarina? Não sei dizer para vocês. Até o momento eu não consegui identificar isso nas ações do governo Moisés e do secretário André Mota na saúde, porque também acho que de uns tempos para cá, não sei qual é a visão de vocês, mas meio que está faltando uma transparência, e não é transparência de gastos, não é transparência de ações, não. É simplesmente chegar ao que eles faziam antes,
chegar lá na coletiva show, fazer pela internet e tal, os jornalistas mandam perguntas, e aí a gente tem condições de entender melhor a situação. E eles não estão fazendo mais isso, quer dizer que o diálogo foi cessado, a não ser quando eles são provocados, daí eles partem para as respostas. Então, acho melhor que daqui para frente o Estado também tome medidas de melhor condição de... Acho que de uma forma mais transparente falar para as pessoas, olha, a situação é essa, o contágio está assim, assim, assado, em 90%, nós vamos ter que fechar as coisas, ou não, desacelerou agora, nós vamos aí liberar, vamos aqui deixar para trás algumas restrições. Acho que a partir daí, quando nós tivermos uma melhor solução, nesse sentido que eu estou colocando, a gente vai ter aí um melhor entendimento até das demais pessoas aí que não têm conhecimento muito vasto aí sobre a pandemia. Acho que essa percepção, Patrícia, acho que essa percepção de talvez de apatia, de omissão do Estado, tem a relação sim com o que o Emanuel falou sobre essa falta dessa coletiva diária que acontecia inclusive com a participação do governador Carlos Moisés, no início, o governador Carlos Moisés e o ex-secretário Elton Zeferino. Mas você ia complementar a fala do Emanuel. E que tem a ver com o que tu acabaste de falar também, assim, a gente acaba, por essa falta de comunicação e de articulação e diálogo entre as próprias autoridades, entre os prefeitos de determinadas localidades, a gente se sente desamparado. A gente fica com medo diante das coisas que estão acontecendo e se sente desamparado, porque a gente não sente a firmeza do Estado, a gente não sente a mão do Estado, a gente não... Realmente, eu sinto muito isso, viu, Gadotti, viu, Emanuel? Eu me sinto desamparada e perdida no meio dessas coisas. Há um desencontro total. Eu acho que as nossas autoridades não deviam ser tão... um puxa para cá e outro puxa para lá. Vamos nos basear em opiniões técnicas. A vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, inclusive, que deu uma opinião técnica para o governo do Estado, orientou a adotar medidas, que foi o que levou o Ministério Público a cobrar do Estado, porque que o Estado não estava seguindo as recomendações do seu próprio grupo técnico, né? Então, a gente fica realmente, como sociedade, e não vou falar como jornalista, vou me falar como cidadã, a gente se sente perdido e desamparado no meio disso tudo, né? Acho que devia ter mais união, e não tanta desunião. Pô, é tão difícil os prefeitos chegarem num acordo, como o caso que o Emanuel citou, eu vou no restaurante ali da cidade do lado, porque o meu tá fechado. Não pode ter isso, tem que agir em conjunto. É um inimigo para todo mundo, né? Mas aí talvez entre a questão política e ideológica, que também tem dificultado muito, e não só em Santa Catarina, mas no país inteiro. A gente vai falar de política no próximo bloco, um pouco sobre a CPI dos respiradores, que o Emanuel citou, mas principalmente o novo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Reinert. Estamos de volta com edição extra. Nossos convidados de hoje são os jornalistas Emanuel Soares, do Conexão Comunidade, e Patrícia Gomes, da Acaerte. Vamos falar sobre o novo pedido de impeachment protocolado aqui na Assembleia Legislativa, é o 7º já esse ano. E vamos ouvir a Procuradora-Geral da Assembleia sobre o assunto, Carula Trentin. A Procuradoria ela faz uma análise técnica, né, tanto sobre o preenchimento dos requisitos dos documentos que foram juntados e uma análise superficial de mérito para ver se há indícios de autoria e materialidade da conduta que foi imputada aos denunciados. Posteriormente, há um parecer sobre o deferimento, né, o indeferimento é opinativo, ele não vincula a presidência da Casa, né, e a partir da remessa desse parecer, daí cabe ao presidente deliberar e fazer sua decisão. Emanuel, a procuradora falou sobre como é que vai funcionar, né? Como é que é o trâmite desse novo pedido aí, de impeachment do governador e da vice. Qual que é o grande diferencial desse novo pedido em relação aos outros? Olha, Gadotti, Patrícia, a gente está vendo algo que, sinceramente, na história recente do estado de Santa Catarina, eu não lembro. E olha que a gente já teve várias crises políticas em Santa Catarina, mas eu acho que a chegada desse novo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Reinert, vice-governadora que tenta se afastar, né,
do governador, dizer que eu não posso estar junto nesse processo de impeachment, já tentou aí, né, algumas diversas saídas, tem conversado com alguns líderes da Assembleia Legislativa para tentar se afastar, mas isso só reforça o que a gente vem aqui conversando já de algum tempo aqui no programa, e que eu já inclusive falei em outra oportunidade, que é a falta de diálogo do governador Carlos Moisés. E a gente viu agora, inclusive, pessoas importantes, empresários também apoiando esse pedido de impeachment contra o governador Moisés e a vice-governadora Daniela Rainer. O meu pai, eu falei isso numa outra participação que eu fiz aqui, meu pai disse, né, que com esse pedido de impeachment, o governador tinha, de 7 palmos, ele tinha cavado 5 palmos, e agora para tentar se livrar disso é algo bem complicado, ainda mais pela forma de lidar dele, né? Ele acha que, na verdade, ele está num quartel do Corpo de Bombeiros, que ele manda e o resto obedece. E não é assim, né? A gente vive num sistema democrático em que nós tratamos de política. E eu falei isso aqui num outro programa, que o governador tinha que procurar políticos profissionais para ajudar ele, porque do jeito que está, a situação não vai, é muito, muito forte para ele, não vai ser muito favorável a ele. E, de fato, aconteceu. A Patrícia e você, Gadotti, acompanham seguidamente o noticiário político, de fato aconteceu, o governador andou se encontrando com Eduardo Pinho Moreira, para debater essas situações, né, ligadas à política. Então eu acho que esse pedido de impeachment novo só vem reforçar o que a gente já sabe. O governador Moisés não dialoga com ninguém, não dialoga com a Assembleia Legislativa e que cada vez mais está se afundando aí na falta de diálogo. Patrícia, me parece que o grande diferencial desse novo pedido de impeachment é a inclusão, por exemplo, do caso dos respiradores, né? Porque o anterior, que está tramitando na Assembleia, agora suspenso por decisão judicial, trata da questão dos procuradores da Assembleia e não citava essa polêmica compra dos respiradores. Sim, ele se apega justamente nesse fato, né, na compra dos respiradores, mas toda a peça que eles apresentaram, que o grupo de advogados apresentou, assim, faz um relato, é uma peça extensa, e faz um relato de várias situações, né, enfrentadas pelo governo, que ali eles expõem, então, como a falta de preparação para governar, né, então eles trazem vários elementos para ir justificando essa falta de governabilidade, de gestão, e aí culminam com essa questão dos respiradores, que é onde eles se apegam no pedido de impeachment, mas a peça apresentada pelos advogados, ela traz inclusive a questão do reajuste salarial para os procuradores do Estado, que é o que motivou o pedido de impeachment, que já estava correndo na Assembleia e está temporariamente então suspenso aí pelo liminar do Tribunal de Justiça, né? E a Assembleia já recorreu e está aguardando aí, parece que já está na mesa do ministro Barroso, já para ser deliberado esse pedido da Assembleia Legislativa. Eu queria perguntar para vocês, a gente já em outros programas já tratou desse assunto, que é essa discussão sobre o impeachment, se ela é pertinente nesse momento de pandemia, em meio a uma pandemia ou não. Qual a percepção de vocês a esse respeito? Olha, para mim não é pertinente um pedido de impeachment em meio a uma pandemia, porque o que a gente tem que ter como foco é a pandemia, o combate, a melhoria no equipamento hospitalar, né? Acho que deveria ser esse o foco do governo de Santa Catarina, do governador Moisés, da vice-governadora, dos secretários, e a gente tem agora só apenas um reflexo da desgovernabilidade de Santa Catarina. E isso acaba atingindo, então, em cheio a cúpula do governo de Santa Catarina, porque eles não têm aí, né, condições de governar diante de tudo que nós já falamos aqui no programa, né, das coisas que nós já pontuamos aqui dentro do programa. Então, não é pertinente, não é bom para o estado de Santa Catarina, não é muito bom, mas infelizmente é o que acontece quando o governador não consegue dominar a situação e dialogar, né, com as partes. Patrícia. O Emanuel tem razão, é só reflexo das coisas que foram acontecendo. Eu também não acho pertinente e não... eu espero até que o impeachment não aconteça, eu espero que ele consiga concluir o mandato dele. Eu acho que se a população catarinense votou nele, então a população tem que
levar adiante pelos 4 anos. Acho que é ruim para Santa Catarina isso, de tira governador, e também me questiono muito sobre o benefício que isso teria para a Assembleia, mas não é bem a palavra benefício, é a repercussão que isso teria para a Assembleia Legislativa, para os deputados, porque quando alguém sai por impeachment, vem aquilo de, está sendo injustiçado, foi perseguição política, porque não beneficiava ninguém, porque se elegeu sem dinheiro de ninguém, porque não aceitava, não se dobrou à política, e aí vai vir esse discurso por trás, né, e porque foi golpe, e aí às vezes a Assembleia Legislativa pode até passar por vilão, tirar o governador, porque não aceitaram a derrota, porque os grupos políticos estabelecidos não aceitaram a derrota nas urnas. Então, eu acho que precisa isso ser bem dosado também pela Assembleia Legislativa, sabe? Eu acho que a Assembleia Legislativa nunca foi tão protagonista como esse governo, pela falta de gestão e de tato, né, de ginga com a política, permitiu que a Assembleia fosse. Eles tiveram a oportunidade de realmente agir como o parlamento, como o legislativo. Eu acho que isso foi muito mais positivo para eles, para a imagem da Assembleia Legislativa, dos deputados, do próprio presidente da Assembleia Legislativa, do que, de repente, eles tirarem o governador e ter um grupo que vai dizer que é porque o fulano queria ser o governador, né? E talvez não seja isso, e acredito que não é isso. A gente vê muita dificuldade mesmo de governabilidade, de gestão, de diálogo, enfim, tudo que a gente já viu aqui. Acho que o pedido, se apegando na questão da compra dos respiradores, para mim, ele é muito mais forte do que a questão dos procuradores, tá? Eu acho que repercute na opinião pública com muito mais aderência para a opinião pública, essa questão da compra dos respiradores. Afinal, foram 33 milhões de reais por um equipamento que nunca chegou, né? E quando que esse dinheiro, nós vamos resgatar esse dinheiro e de que forma para os cofres públicos? Então, eu acho que esse novo pedido, eu vejo ele muito mais forte para a opinião pública do que a questão dos procuradores. O aumento dos procuradores, para mim, não passa de um efeito cascata de quando teve o reajuste do federal para os cargos federais, que depois repercute em efeito cascata também para os em nível estadual, tanto que aumentou o salário dos procuradores da Assembleia Legislativa. Só não consegui entender muito bem o delay do aumento desse reajuste para os nossos procuradores do Estado. Eles podiam já ter começado a ganhar em janeiro, né, porque era um efeito em cascata, poderia ter sido aplicado como foi para a Assembleia Legislativa, e eles ficaram discutindo internamente a legalidade desse reajuste para eles, para daí terem em outubro. Então, isso eu não entendi muito bem. Por que ficar discutindo se já se alega internamente mesmo que já tinham decisões que garantiam a legalidade do pagamento? Eu só não consegui entender esse meio tempo, esses 10 meses, por que não foi pago. Mas não vejo ilegalidade nisso, a princípio. Eu não sou jurista, nada, mas pelo que acompanho, pelas matérias que faço, me parece que não tem. Mas na questão da CPI dos respiradores, olha, eu acho que pegou muito mal para o Estado, muito mal para o governo, ficou claro a falta de gestão, organização, controle das contas, e isso não é bom, né? A alegação do defensor público Ralph Zimmer, autor do outro pedido de impeachment, é que esse aumento aos procuradores só poderia ser concedido por meio de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa e não por decisão única do governador. Esse é o argumento. Emanuel, você concorda que esse novo pedido de impeachment, ele tem mais base, ele está mais consistente do que os outros? Sim, concordo, porque eu concordo exatamente com o que a Patrícia falou, porque essa questão dos respiradores que o Estado comprou a preço de ouro, a gente teve aí uma repercussão muito negativa na sociedade de Santa Catarina.
porque foi como se o Estado tivesse caído num conto do bilhete premiado. Né? Você compra lá o bilhete e, olha, tu vai me pagar antecipado, mas não, tá aqui o prêmio, mas quando vai tirar o prêmio, não, o bilhete é falso. Né? Então é mais ou menos o que aconteceu com o Estado de Santa Catarina. E o que a gente vê, né, logo no início, logo que estourou essa polêmica dos respiradores, é cada um tirando o seu corpo fora, cada um dizendo, olha, não sei muito bem o que aconteceu e tal. E o que verdadeiramente deveria ter acontecido é que, diante de uma situação dessas, de uma compra enorme feita de respiradores, era que o governador tivesse conhecimento, que o secretário da Saúde tivesse conhecimento, que o secretário da Administração tivesse conhecimento, que a Casa Civil tivesse conhecimento total do que estava acontecendo ali. E não foi o que a gente viu, né? Foi cada um correndo por um lado, dizendo que mais ou menos era inocente. Agora, eu só preciso fazer aqui uma crítica à Assembleia Legislativa, porque evidentemente que essa questão da CPI dos respiradores e também dos processos de impeachment que estão aí na Assembleia, vão ser analisados com peso político, é claro, por mais que tenham aí uma fundamentação jurídica, vão ser sim analisados com peso político e vai ser levado em consideração o comportamento do governador, a falta de diálogo do governador. Deixa eu entrar em uma outra questão. Quando a gente pensa no legado dessa história toda, desse caso, dessa denúncia, eu penso em controle interno, em falha dos controles internos do Executivo, para começar. Né? É lógico que a gente pode falar da Assembleia, Tribunal de Contas, depois no segundo momento, mas minha avaliação é essa. Eu acho que os órgãos de controle do Executivo poderiam ter atuado de uma maneira mais forte, mais eficiente, e que isso serve de lição para próximas compras e próximas crises e situações emergenciais. Se eu perguntar para vocês qual vocês acham que vai ser o legado dessa denúncia toda, dessa confusão toda, o que vocês responderiam? Olha, a gente vai ter aí para o futuro, acho que uma Assembleia muito mais alerta, né? E talvez legislações que consigam amarrar, porque a princípio eles poderiam comprar sem licitação, né? Então, eu acho que até em nível de Brasil vai ser pensado legislações que tornem seguras compras em períodos como a gente está vivendo agora, né? O Estado se afobou, queria comprar, comprou de qualquer jeito, comprou um bilhete premiado, né? Como disse o Emanuel. E então eu acho que eu acho que o legado vai ser esse, assim, de legislações que amarrem bem mais essas compras em períodos emergenciais e também um legislativo mais atento, porque para não passar despercebido, né? Isso que acabou, na verdade, sendo então desvendado pela imprensa, né? A Patrícia foi cirúrgica. Exatamente isso. A gente vai ter um olhar diferenciado agora, especialmente do legislativo, porque o legislativo ele tem como fator principal dele, além de legislar, né, é fiscalizar os atos do Executivo. Então, acredito sim, né, que a Assembleia vai estar de olhos mais abertos daqui para frente, né, com o que vai acontecer. Não sei se vai ter um impeachment oficialmente, se o governador vai ser destituído, governador, vice-governadora. A gente tem que acompanhar, né? Eu, alguns tempos atrás, estava crente que o governador já estava impeachmentado. Agora eu fico até meio na dúvida, né, diante das últimas movimentações de peças. Mas, sim, a gente vai ter todo um olhar mais diferenciado. Eu acho que o grande legado disso tudo que a gente está vivendo, né, vai ser da saúde pública em Santa Catarina, a saúde pública do Brasil, que vai sair muito melhor equipada. A gente teve, a Patrícia é repórter de política, a Patrícia faz uma cobertura excepcional de política, conhece muito política aqui em Santa Catarina, conversa com vários políticos, e a Patrícia sabe que o governador passado, o governador Colombo, ele teve como um dos slogans de campanha dele a saúde em primeiro lugar, e foi o que a gente não viu em Santa Catarina. A saúde nunca teve em primeiro lugar em Santa Catarina, em nenhum governo, nem no governo que disse que a saúde era em primeiro lugar, nem nos outros governos que vieram depois ou antes. Então agora, talvez, a gente vá ter um legado fundamental para a saúde pública em Santa Catarina, que é uma melhor infraestrutura, mais pessoas, mais enfermeiros, mais médicos. Talvez no futuro, quando acabar essa pandemia, essa emergência sanitária, a gente sim tenha
chances de procurar um atendimento médico e talvez ser atendido na hora, assim como a gente merece, né, ou como a gente acha que merece. Tá. Esse imagino que... Por favor, não, sabe, Emanuel, essa é uma pauta que eu vou fazer mais para frente, porque a gente começou essa pandemia com, acho que era 800 leitos de UTI. A gente sempre teve falta de leito de UTI, né? Mas agora a gente já tem quase o dobro disso, mais 600, já tem 1.200 leitos de UTI. No futuro, eu quero fazer uma matéria pesquisando quantos desses leitos a mais a gente realmente ficou depois da pandemia. E eu já fiz esse questionamento e olha o que me responderam, que esses leitos não vão ficar. Porque esses leitos são habilitados hoje, né, pelo Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde, a princípio, passava recursos para 90 dias, para esses leitos, para eles funcionarem em 90 dias, e uma informação que eu tive da FECAM é que agora já estava dando para 30 dias a habilitação dos leitos. Então, depois vai ter dinheiro para manutenção desses leitos, desses equipamentos. Santa Catarina comprou da WEG 500 respiradores, que foi efetivamente a única compra que a gente teve de respirador. E esses 500 respiradores, pelo menos, da WEG, vão realmente ocupar leitos depois para a gente ficar com mais leitos de UTI, com mais 1.300 leitos de UTI, então, né, porque a gente tinha 800 antes da pandemia. Isso é uma pauta que eu quero fazer para acompanhar, no pós-pandemia, o que realmente ficou. A tendência é que esse tema saúde pública, fortalecimento do SUS, esteja presente, seja forte na campanha municipal daqui a 3 meses, né, que já está aí, já está na porta. Obrigado pela conversa, Emanuel Soares, do Conexão Comunidade, e Patrícia Gomes, da CAERT. Valeu, é um prazer participar com vocês, bater esse papo descontraído, gostoso, aprender com os colegas, ver a opinião de vocês, eu acho que é muito importante. Obrigado, Gadotti, obrigado, Patrícia, pela parceria mais uma vez aqui nesse papo maravilhoso, né? A gente expõe muito do que a gente vive, do que a gente acompanha e das nossas visões pessoais também, né? Como moradores aqui de Santa Catarina. Um abraço, Gadotti, abraço, Patrícia, e um abraço nos babies da Patrícia também. Ok. O Edição Extra fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima.